E se eu te disser que o teletransporte, ou seja, a capacidade de desaparecer de um lugar e aparecer em outro lugar em um piscar de olhos pode ser real? Vamos conferir isso agora aqui no canal Exploradores do Desconhecido. O conceito de teletransporte, viajar de um lugar para outro num piscar de olhos, já é familiar para quem lê ou assiste ficção científica, como no universo da série Jornada nas Estrelas, onde pessoas e objetos podem instantaneamente ser transmitidos para uma espaçonave ou enviados para algum planeta inexplorado. Essa ideia tem um fascínio irresistível e o interesse da humanidade pelo assunto foi além das fronteiras da ficção e está sendo seriamente estudado pela ciência nos últimos anos. Tornar o teletransporte uma possibilidade no mundo real é uma façanha incrível que só pode ser alcançada através de meios além do nosso entendimento atual. No entanto, existem muitos casos bizarros de acontecimentos do passado que sugerem que o teletransporte humano não só é possível, como na verdade já ocorreu e vem ocorrendo há muitos anos. A natureza desses supostos casos de teletransporte envolve portais interdimensionais que dão acesso ao próprio tecido da realidade, permitindo a flexão das regras da física como as entendemos atualmente. Agora vamos conhecer alguns casos que ficaram registrados na história e até hoje ninguém conseguiu descobrir como realmente aconteceram. Gil Pérez, o primeiro teletransporte. A história de Gil Pérez remonta ao século XVI, quando ele estava servindo como soldado espanhol e guarda do palácio do governador em Manila, nas Filipinas. Ele era apenas um soldado comum até a manhã de 24 de outubro de 1593, quando algo estranho aconteceu. Cansado por estar de guarda desde a manhã do dia 23, ou seja, há 24 horas, Pérez decidiu tirar uma soneca e encostou-se na parede do palácio. Ao abrir os olhos, ficou surpreso ao encontrar-se em um local completamente desconhecido. Ao contatar as pessoas ali da região, foi-lhe explicado que ele estava na cidade do México na noite de 24 de outubro. Ele se recusou a acreditar que era verdade, sabendo ser impossível para ele ter chegado na cidade do México em tão pouco tempo. São mais de 14 mil quilômetros de distância entre a cidade do México e as Filipinas, e no século XVI, obviamente não existiam aviões e nem barcos motorizados, o que resultaria em uma viagem com meses de duração para ir de um ponto até outro. Pérez foi questionado extensivamente pelo Santo Tribunal da Inquisição e ele disse às autoridades que havia viajado de Manila para o México, segundo ele, em menos tempo do que leva um galo para cantar. Ele revelou que sabia que não estava mais em Manila, mas que na noite anterior, ou seja, ainda no dia 23 de outubro, quando ainda estava nas Filipinas, ele foi informado de que o governador-geral das Filipinas havia sido assassinado. No entanto, os membros da Inquisição espanhola não acreditaram em sua história e o aprisionaram por deserção. Por 2 meses, Pérez ficou preso em uma prisão na cidade do México até que um navio mercante de Manila chegou das Filipinas. Tudo ficou mais estranho ainda quando a tripulação desse navio compartilhou a notícia sobre o assassinato do governador no dia 23 de outubro de 1593, assim como Pérez havia dito às autoridades da cidade do México meses atrás. Naquela época, também não existiam telefones nem internet, e notícias como essa que aconteceram em outros continentes levavam meses para chegar, pois precisavam ser trazidas pelos viajantes dos navios. Para deixar a mente de todo mundo ainda mais abalada, um dos passageiros do navio reconheceu Pérez e jurou ter visto o soldado nas Filipinas marchando na guarnição do palácio em 23 de outubro. E assim, o Santo Tribunal da Inquisição no México não teve outra escolha senão aceitar a teoria de Pérez, libertá-lo da prisão e mandá-lo de volta para as Filipinas. A bilocalização de Maria Jesus de Agreda.
Maria Jesus de Agreda foi uma abadesa e escritora franciscana que ganhou fama por sua extensa correspondência com o rei Felipe IV da Espanha e por relatos de estar em 2 lugares ao mesmo tempo entre a Espanha e suas colônias na Nova Espanha, que agora são conhecidas como Novo México e Texas. Embora ela nunca ter sido vista deixando seu convento espanhol, foi oficialmente entendido que entre 1620 e 1631 ela fez mais de 500 viagens para converter os índios Jumano do Novo México como membros da Igreja Católica Romana. Estamos falando de mais de 8.000 quilômetros de distância e seria impossível fazer tantas viagens assim naquela época. Inicialmente, a Igreja Católica tratou esses relatos como delirantes e sem nenhuma credibilidade. No entanto, os missionários do Novo Mundo e os próprios índios apoiaram essas alegações fantásticas. Por exemplo, em 1622, um missionário do Novo Mundo chamado Padre Alonso de Benavides escreveu uma carta ao Papa Urbano VIII e ao rei Felipe IV da Espanha, informando que alguém já estava convertendo ativamente os índios Jumano muito antes dele ter chegado naquela região. Quando perguntaram aos índios onde eles aprenderam sobre o cristianismo, eles alegaram que lhes foi mostrado por uma dama de azul europeia e que essa misteriosa mulher lhes havia providenciado crucifixos e um cálice que parecia ter vindo do convento de Maria Jesus de Agreda. Tudo isso sugere que Maria Jesus era capaz de se teletransportar ou até mesmo de estar em 2 locais ao mesmo tempo. O poder de teletransporte de Carlos Mirabelli. Agora um caso muito curioso que ocorreu aqui no Brasil. Carlos Mirabelli era um médium físico e espiritualista brasileiro de São Paulo. Ele era bastante conhecido por sua habilidade de realizar vários feitos aparentemente sobrenaturais, como levitação e telecinese. Mas a capacidade mais impressionante que ele possuía era, sem dúvida, seu teletransporte espontâneo. Em 1926, Mirabelli estava prestes a embarcar em um trem para viajar de São Paulo para o Porto de Santos com alguns amigos, quando um de seus companheiros viu Mirabelli caminhar em direção à plataforma e desaparecer no ar. Isso ocorreu no meio do dia e na frente de dezenas de testemunhas. Ele desapareceu em uma neblina misteriosa, como se estivesse sido lentamente apagado da existência. Os amigos de Mirabelli ficaram surpresos com seu súbito desaparecimento espontâneo, mas as coisas ficaram ainda mais estranhas quando um funcionário da estação se aproximou deles 15 minutos depois, dizendo que eles tinham recebido uma ligação do próprio Mirabelli. Quando seus amigos falaram com ele ao telefone, ele alegou que estava na cidade de São Vicente, que fica a 74 quilômetros de distância da estação onde estavam seus amigos. Para percorrer 74 quilômetros em menos de 15 minutos, você precisaria estar em um carro de corrida ou em um trem-bala, a uma velocidade constante de no mínimo 280 km por hora. Mas estamos falando do ano de 1926 e nessa época ainda não existia tecnologia para esse tipo de coisa. Ele também alegou ter instantaneamente se transportado para lá, tendo percebido após sua suposta materialização que apenas 2 minutos se passaram desde que ele desapareceu na estação de trem em São Paulo e apareceu na cidade de São Vicente. Mais um caso muito estranho e até agora inexplicado. O desaparecimento repentino dos Vidals. Outro caso bem conhecido e controverso de teletransporte supostamente ocorreu em 1968, quando o Dr. Geraldo Vidal e sua esposa Rafo de Vidal supostamente se teletransportaram para uma grande distância juntamente com o seu carro. Em maio de 1968, o casal teria conduzido seu veículo ao longo de uma estrada rural e remota em Chascomús, uma província de Buenos Aires, na Argentina, quando foram subitamente envolvidos por uma névoa espessa.
Os Vidals supostamente não conseguiram chegar ao destino a tempo e os membros da família e as autoridades continuaram a procurar o casal na estrada que haviam tomado, mas nenhum vestígio deles foi encontrado. 48 horas depois, Geraldo Vidal ligou para a família para informá-los de que ele e sua esposa estavam a salvo, mas por alguma razão desconhecida estavam na cidade do México, a 6.400 quilômetros de onde estavam dirigindo na Argentina. Geraldo Vidal afirmaria mais tarde que eles não tinham lembrança do que ocorreu nas últimas 48 horas em que desapareceram sem deixar vestígios. Tudo o que sabiam era que encontraram um nevoeiro estranho e denso antes que tudo ficasse preto. Quando deram por si, encontraram-se estacionados em uma estrada desconhecida e sentiram várias dores no pescoço. Quando eles desceram do carro, o veículo parecia ter sido queimado como se tivesse sido seriamente danificado por um maçarico. Essa história não é apenas um caso de teletransporte na vida real, mas é também tratada como um caso de ufologia, pois alguns pesquisadores acreditam que esse suposto teletransporte foi provocado por algum OVNI. Os portais ou vórtices descobertos por Alquissick. Em 1931, Charles Fort, um pesquisador americano de fenômenos anômalos, começou a fazer referências a vórtices e portais de teletransporte. Seriam lugares onde portas se abririam para mundos paralelos. Ele expressou a possibilidade de que esses portais poderiam ser o ponto de entrada de OVNIs ou espíritos para o nosso mundo. Ele acreditava que se eles pudessem atravessar para o nosso mundo, seríamos capazes também de passar para o deles. E é isso que aconteceu com muitas pessoas que desapareceram sem uma explicação válida. Nem todo mundo que entra se perde, no entanto, relatos feitos por aqueles que visitaram esses outros mundos e retornaram disseram que não experimentaram nenhum sentimento diferente, mas que eles acabaram chegando em locais ou em horários diferentes de onde estavam. Foi sugerido de que esses portais são rachaduras na crosta terrestre que criaram uma realidade instável. Como resultado da energia que um raio gera, é possível que este seja o processo pelo qual esses portais se abrem, o que significa que alguém pode aparecer aleatoriamente em qualquer lugar que um raio tenha caído. Isso pode ser uma explicação para aqueles que descreveram adormecer em um lugar e acordar em algum outro lugar sem qualquer ideia de como chegaram lá. Histórias antigas dizem que paredes invisíveis em diferentes partes do planeta, muitas vezes chamadas de manchas do diabo, eram vistas como entradas para outros mundos. Um exemplo disso é na Rússia, nas margens do rio Upa, onde há densas bolas de ar. Pessoas que se atreveram a entrar nelas nunca mais foram vistas novamente. Embora ainda não se tenha provado a existência desses portais, existem pessoas que afirmam ser capazes de encontrá-los e atravessá-los à vontade. Um deles é Alquissick, pesquisador também dos Estados Unidos que visitou muitos lugares diferentes, de acordo com ele, atravessando portais. Sua experiência de viajar entre mundos mostrou-lhe que existem diferentes portais, incluindo a Porta do Oeste, que é uma entrada do mal onde seres do mundo espiritual deixam os seus mundos e entram no nosso plano terrestre disfarçados de humanos. De acordo com ele, é muito difícil reconhecermos esses seres malignos que residem entre nós e sofremos as consequências disso como resultado. Kissick também descreveu um lugar no Missouri onde existe a entrada para um mundo vizinho que se parece exatamente com o nosso, mas, mesmo sendo um mundo iluminado, não tem sol nem vento e é completamente silencioso. Ele relatou que as fronteiras entre o espaço e o tempo são cruzadas quando alguém entra nesses portais. E existem vórtices que levam as pessoas para o futuro ou para o passado, bem como para terras sem vida e lugares desconhecidos e distantes.
Alkissig acredita muito que esses portais acabarão sendo acessíveis a todos nós que vivemos aqui no planeta Terra, e num futuro próximo nós poderemos usar esses portais para viajar para vários lugares e adquirir conhecimentos sobre outros mundos. De acordo com ele, cada portal é diferente, mas se você os conhecer bem, poderá viajar em uma fração de segundos a qualquer lugar do planeta. Na região das montanhas Ozarks, também no estado do Missouri, ele descreveu ter visto outra dimensão. Ele não pôde entrar nela, mas pôde ver como se fosse através de uma grande janela e viu seres vivos que estavam entrando em nosso mundo, ou melhor, na nossa dimensão, usando a aparência de seres humanos para não se denunciarem como alienígenas. A questão é, quem são esses seres que cruzam portais para a nossa realidade? Alguns estudiosos afirmam categoricamente que não existem alienígenas, mas sim demônios que, quando vêm para o nosso plano espiritual, podem ser vistos e são frequentemente confundidos pela maioria das pessoas com alienígenas. O pesquisador acreditava que nosso mundo não é o único lugar com seres vivos e que a nossa realidade se mistura com a de seres que vivem em outras dimensões. Ele acreditava também que alguns homens e mulheres têm uma constituição psíquica peculiar que lhes permite encontrar e transgredir os limites das leis da física e da realidade, cruzando portais e viajando para qualquer lugar e para qualquer época, não só pelo planeta, mas também pelo universo. Muitas questões acerca dos portais continuam sem respostas, e a realidade do teletransporte na vida real do ser humano pode continuar além do nosso alcance, mas a humanidade espera um dia encontrar a verdade, e a ciência moderna está atualmente em busca da compreensão dos conceitos e teorias que podem tornar o teletransporte uma realidade. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe seu like para mais vídeos interessantíssimos sobre mistérios e curiosidades desse mundo enigmático em que vivemos. Valeu e até a próxima!